Ela tinha apenas 14 anos quando olhou nos meus olhos e disse: "Mãe, eu não acredito mais em Deus." Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Essa foi a história que Maria compartilhou comigo há 2 semanas e talvez seja exatamente o que você está vivendo agora. Se você está assistindo este vídeo, provavelmente seu coração também está partido. Você criou seus filhos nos caminhos do Senhor, levou-os à igreja desde pequenos, ensinou-lhes a orar, a ler a Bíblia, a amar a Jesus. E agora, de repente, eles não querem mais saber de nada disso. Mas eu tenho uma notícia que pode mudar tudo. Essa fase pode ser o maior presente que Deus está dando para sua família. Hoje você vai descobrir por que 73% dos jovens cristãos abandonam a igreja aos 18 anos. Como manter a conexão espiritual mesmo quando eles rejeitam a religião. Estratégias específicas para pais com o coração sem forças. E a diferença entre questionar a fé e perder a fé completamente. Mais importante ainda, você vai entender por que essa crise espiritual pode ser o início de algo muito maior na vida da sua família. Meu nome é Ana, e aqui no Entre Céu e Casa falamos sobre fé, família e transformação. E se você ficar até o final, vai descobrir como a jovem da história inicial não apenas voltou para Deus, mas se tornou uma das pessoas mais firmes na fé que eu conheço. Mas primeiro precisamos entender o que realmente está acontecendo. Quando seu filho adolescente diz que não acredita mais em Deus ou se recusa a ir à igreja, sua primeira reação provavelmente é de pânico. Você pensa: onde foi que eu errei? Será que não orei o suficiente? Não fui um bom exemplo? Mas aqui está uma verdade que vai te surpreender. Questionar a fé é um sinal de maturidade espiritual, não de fracasso. Vou explicar por quê. Até os 12 ou 13 anos, as crianças aceitam naturalmente aquilo que os pais ensinam. É a fé dos pais, emprestada, acolhida sem questionamentos. Mas quando chegam à adolescência, algo muda drasticamente. O cérebro adolescente está passando por uma revolução neurológica. A área responsável pelo pensamento crítico está se desenvolvendo intensamente. Eles começam a questionar tudo: autoridade, regras, tradições e, sim, também a fé. Isso não é rebeldia sem propósito, é o processo natural de construir uma identidade própria. Pense assim: até agora eles eram cristãos porque vocês eram cristãos. Agora eles precisam decidir se querem ser cristãos por conta própria. E para fazer essa escolha de forma madura e consciente, eles precisam questionar, explorar, às vezes até se afastar temporariamente. Na psicologia do desenvolvimento, chamamos isso de moratória psicossocial. É um período necessário de exploração e questionamento que antecede o compromisso maduro com valores e crenças. Sem essa fase, a fé permanece superficial, imatura, vulnerável. Mas aqui está o problema. A pressão que muitas vezes exercemos pode transformar esse questionamento natural numa rebelião destrutiva. Quando um jovem diz que não quer ir à igreja e a resposta é: "Você vai porque eu estou mandando", estamos perdendo uma oportunidade preciosa de diálogo e crescimento mútuo. Existem 3 tipos de questionamento que os adolescentes atravessam. O primeiro é o questionamento intelectual. Eles querem entender como conciliar a ciência com a fé, por que existe sofrimento se Deus é bom, como ter certeza de que a Bíblia é verdadeira. A primeira estratégia que realmente funciona é ser o exemplo silencioso. Seus filhos estão observando como você vive sua fé no dia a dia. Como você reage aos problemas? Como trata as pessoas? Como lida com as próprias falhas? Sua fé precisa ser atraente, não por palavras, mas por frutos visíveis de paz, alegria, amor e paciência. Certa vez, um jovem me disse: "Eu parei de acreditar em Deus, mas não conseguia parar de admirar meu pai. Ele era diferente de todas as pessoas que eu conhecia. Tinha uma paz que eu não entendia, uma bondade que parecia sobrenatural. Foi observando a fé dele em silêncio que comecei a querer aquilo para mim também." A segunda estratégia é perguntar ao invés de pregar.
Quando seu filho questiona algo sobre a fé, ao invés de dar uma resposta pronta, pergunte: o que você pensa sobre isso? O que te fez chegar a essa conclusão? Como você se sente em relação a isso? Transforme questionamentos em conversas profundas, onde vocês exploram o assunto juntos. A terceira estratégia é encontrar formas alternativas de espiritualidade. Se eles não querem ir à igreja, que tal um passeio na natureza onde vocês podem falar sobre a criação de Deus? Se não querem ler a Bíblia, que tal escutar música cristã contemporânea que eles gostam? Se não querem orar, que tal trabalhar juntas num projeto social onde podem experimentar o amor de Deus em ação? A quarta estratégia é respeitar o timing de Deus na vida deles. Forçar espiritualidade é como tentar abrir uma flor na marra. Você pode destruí-la no processo. Às vezes, Deus precisa de meses ou anos para fazer a obra no coração deles. Seu papel é plantar sementes e regar com amor, mas é Deus quem dá o crescimento. A quinta estratégia é criar espaços seguros para dúvidas sem julgamento. Estabeleça momentos onde eles podem fazer qualquer pergunta sobre fé sem receber sermão ou crítica. Seja honesto quando você não souber a resposta. Diga: essa é uma pergunta muito boa. Vamos pesquisar juntos. Mostre que questionar não é pecado, é crescimento. A sexta estratégia é mostrar como a fé se aplica aos problemas reais deles. Eles estão preocupados com o futuro? Fale sobre como Deus tem planos para a vida deles. Estão sofrendo bullying na escola? Mostre como Jesus também foi rejeitado e incompreendido. Estão lutando com baixa autoestima? Compartilhe sobre como somos preciosos aos olhos de Deus. A sétima estratégia é orar com eles, não apenas por eles. Ao invés de orar sozinho no seu quarto pedindo para Deus mudar seu filho, convide-o para orar juntos por outras pessoas, por causas que eles se importam, pelos problemas do mundo. Deixe que vejam você sendo vulnerável na oração, compartilhando suas próprias lutas e dependência de Deus. Mas tem algo ainda mais importante que essas estratégias. Algo que pode mudar tudo, mesmo quando você sente que não tem mais forças para continuar lutando. Talvez você esteja neste momento pensando: Ana, isso tudo parece muito bonito na teoria, mas você não conhece meu filho. Você não sabe pelo que eu já passei. Estou há 2 anos tentando manter a calma, sendo paciente, orando sem parar e nada mudou. Meu coração está sem forças. Eu entendo você completamente. Há algumas semanas, recebi uma mensagem de uma mãe que dizia: não aguento mais. Meu filho de 17 anos não apenas abandonou a igreja, mas está vivendo tudo aquilo que nós sempre ensinamos que era errado. Eu choro todas as noites. Sinto que falhei como mãe cristã. Às vezes penso que Deus se esqueceu de nós. Se esse é seu sentimento, você precisa entender algo fundamental. Você não pode dar aquilo que não tem. Se sua própria fé está abalada, se você está espiritualmente esgotada, como pode ser um farol para seu filho? Cuidar da sua própria saúde espiritual não é egoísmo, é necessidade. A sensação de fracasso como pai ou mãe cristã é uma das dores mais profundas que alguém pode experimentar. Você seguiu todos os princípios bíblicos, fez o melhor que sabia, e mesmo assim seu filho se afastou de Deus. Mas aqui está uma verdade libertadora. Você pode fazer tudo certo e ainda assim seu filho pode escolher caminhos que você não aprova. Cada pessoa tem livre arbítrio, e isso inclui seus filhos. Lembra do filho pródigo na parábola de Jesus? O pai era bom, amoroso, justo. Mesmo assim, o filho decidiu ir embora e desperdiçar a herança numa vida desregrada. O pai não correu atrás, não forçou o retorno, não se culpou até a depressão. Ele esperou, orou e manteve a porta aberta. E quando o filho voltou, o recebeu com festa. Às vezes, soltar é a coisa mais amorosa que você pode fazer. Existe uma oração de entrega que pode transformar sua perspectiva. Pai, eu entrego meu filho nas suas mãos. Eu fiz o que pude com o conhecimento que tinha. Agora, peço que o Senhor termine a obra que começou na vida dele. Ajude-me a amá-lo incondicionalmente enquanto o Senhor trabalha no coração dele. Construir uma rede de apoio com outros pais na mesma situação também é fundamental.
Você não está sozinho nessa luta. Existem milhares de pais cristãos passando pela mesma angústia. Procure grupos de apoio na sua igreja, participe de fóruns online, converse com pais que já passaram por isso e viram Deus restaurar seus filhos. Para renovar suas forças, volte ao básico da fé. Dedique tempo diário à leitura bíblica, não procurando versículos sobre filhos rebeldes, mas se alimentando da palavra como um todo. Participe da comunhão com outros cristãos. Busque momentos de adoração que renovem sua alma. Lembre-se de que você é filho de Deus antes de ser pai ou mãe de alguém. Deixe-me contar sobre a família Santos. A filha de 16 anos havia se envolvido com más companhias, abandonado completamente a fé e estava causando constantes conflitos em casa. Os pais estavam à beira do colapso emocional e espiritual. O casamento estava sofrendo, a família estava se desfazendo. Foi então que eles tomaram uma decisão radical. Focaram em restaurar primeiro a própria fé e o próprio casamento. Pararam de tentar controlar a filha e começaram a trabalhar em si mesmos. Buscaram aconselhamento, intensificaram a vida de oração, voltaram a ter momentos de qualidade como um casal. A mudança na atmosfera da casa foi perceptível. Mesmo com os problemas da filha continuando, havia mais paz, mais amor, mais presença de Deus. E sabe o que aconteceu? E então aconteceu algo que ninguém esperava, nem mesmo ela. 6 meses depois de os pais mudarem o foco, a filha procurou a mãe numa manhã de sábado e disse: "Mãe, eu não sei o que mudou em vocês, mas eu quero ter a paz que vocês têm. Eu quero voltar para Deus." Ela não apenas voltou à fé, mas se tornou uma das jovens mais engajadas da igreja. E hoje, 5 anos depois, é líder do Ministério Jovem. O que aconteceu ali foi a manifestação de um princípio espiritual poderoso. Quando mudamos nosso coração e nossa atitude, mudamos a atmosfera espiritual ao nosso redor. Compartilhe este vídeo com outros pais que podem estar passando pela mesma situação. Às vezes, uma palavra de esperança pode mudar tudo na vida de uma família. Lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Seus filhos são preciosos para Ele, e Ele tem um plano perfeito para a vida deles. Continue firme, continue orando, continue amando. E você que está assistindo agora, me responda. Está pronto para transformar os questionamentos do seu filho numa oportunidade de crescimento para toda a família? A jornada pode ser longa, mas o destino vale cada passo dado com fé e amor.